o que tem por trás disso, né? E geralmente um conflito ele aparece a partir de uma divergência de opiniões. Tem uma pessoa que tem um ponto de vista, ou um setor que tem um ponto de vista, e esse setor ele é composto de pessoas, então no frigir dos ovos existe uma pessoa que tem um ponto de vista e uma outra pessoa que tem um outro ponto de vista. E essas duas pessoas, tendo pontos de vistas diferentes, geram um conflito. E esse conflito ele pode ser amplificado para setores, para áreas diferentes, para alas diferentes, para unidades diferentes. Tudo isso pode ser amplificado a partir do momento em que eu não presto atenção em onde é que tudo começou. E de repente tudo isso começou numa divergência de ideias. Então, se eu perceber um conflito dentro de uma empresa, o primeiro ponto que eu vou atrás é, ok, quem são as pessoas? Não no sentido de culpar, mas no sentido de esclarecer. De repente não são só duas, de repente é um grupo de pessoas que não está conseguindo conversar entre si. E a partir daí vamos tentar entender qual é o ponto de vista de cada um, quais são as ideias de cada um, quais são as propostas de solução de cada um, o que tem por trás desse negócio. Só que para isso a gente precisa inicialmente vir para um ambiente onde eu consiga estabelecer um laço de confiança entre essas pessoas. E confiança aqui não significa pensar assim, ó, essa pessoa fez certo, então ela vai continuar fazendo certo. Não, confiança é eu estar num ambiente onde eu sei que eu posso eventualmente expor algumas vulnerabilidades minhas. Porque para eu discutir, para eu abrir um conflito, eu preciso estar disposto a olhar para o que eu tenho de qualidade e eu preciso estar disposto a olhar também para o que eu tenho de defeitos que podem ser pontos potenciais de melhora. E todas as pessoas envolvidas no conflito precisam estar dispostas a isso. Porque se elas não estão dispostas a isso, não tem espaço para crescimento e para negociação. Então, eu preciso primeiro ter um ambiente onde eu consiga confiar nas pessoas e a partir daí abrir esse conflito. Abrir esse conflito significa o que cada um pensa, quais são propostas de solução e a partir daí chegar num denominador comum. Não significa que eu tenha que chegar num consenso. Muitas vezes a decisão é tomada por alguém que tem um cargo maior ou que tem um poder maior de decisão. Só que quando todo mundo é ouvido dentro desse processo, essas pessoas, ao serem ouvidas, é mais natural elas se comprometerem agora com a execução desse projeto. Porque se ela percebeu que na opinião que ela deu, ela contribuiu um pouquinho para aquele projeto, ela já se sente fazendo parte daquilo. E aí a gente meio que resolve o conflito. E é importante perceber que dentro desse conflito, onde tem duas pessoas com pontos de vista diferentes, os dois estão querendo algo de bom para si, que necessariamente não está alinhado em torno de um bem maior. E é importante eu saber que quando eu estou alinhado com um bem maior, agora eu posso juntar essas duas forças nessa direção de um bem maior. Uma coisa que, se a gente olhar no mundo, né, acontece, é assim, você tem dois países que têm posicionamentos diferentes, que têm as suas divergências individuais, mas quando existe uma guerra no outro lado do mundo, esses dois países se aliam na direção de resolver aquele problema, ou se aliam contra um outro terceiro. Naquele momento eles estão compartilhando dos mesmos interesses. Então é importante a gente perceber quais são essas intersecções de interesses, porque isso ajuda muito a resolver o conflito. E diferente de você querer pôr pano quente no conflito, eu acredito que o conflito ele tem que ser exposto, ele tem que ser aberto de uma forma adulta, né? Muitas vezes é necessária a presença de um mediador para poder fazer com que essas duas partes consigam expor aquilo que estão pensando de uma forma mais adulta, porque no calor da discussão é muito comum você se perder nas emoções e aí começa uma gritaria de um lado, gritaria do outro, e isso não leva a lugar nenhum. Então muitas vezes é necessária a presença de um mediador que vai fazer com que essas partes conversem e a partir daí achar um ponto de convergência e isso resolve o conflito.